bem-vindo ao programa Cartório Passo a Passo. Prazer, para você que não me conhece ainda, meu nome é Alcione Montani, estou tabeliã aqui do estado de Mato Grosso e encantada com o ecossistema cartorial. E hoje eu tenho muitas informações relevantes para você e para os seus negócios. Olha só, no programa de hoje eu vou trazer informações sobre protesto notarial. Tem uma novidade, o Conselho Nacional de Justiça editou um provimento permitindo soluções negociáveis no cartório de protesto. Muito importante. Além disso, o Conselho Nacional de Justiça também autorizou a transferência de veículos nos cartórios de registro civil. Isso vai facilitar muito a vida das pessoas. O que mais? No programa de hoje também vou falar sobre conciliação. Aproveitando essa deixa da conciliação no cartório de protesto, você vai entender que é possível fazer também nos cartórios de notas de todo o estado de Mato Grosso. Você vai ver. E para fechar o programa, no momento cartório passo a passo, eu vou falar sobre um instituto muito relevante, que é o divórcio. E no caso, o divórcio extrajudicial, que é feito nos cartórios de notas também. Então, se esses assuntos te interessam, corre lá. Pega papel e caneta que eu volto em um minuto. Olá, vamos começar esse programa com muita energia e muita informação de utilidade pública para você e para a sua família, para os seus negócios. Você vai ter mais uma opção de fazer a transferência de veículos, isso mesmo. Olha só, vem para a tela aqui, trouxe para vocês para compartilhar essa notícia que está no site do Conselho Nacional de Justiça, tá bom? Então tá aqui, Corregedoria autoriza transferência eletrônica de veículos por registro civil. O que é o registro civil que ele está mencionando aqui? É o cartório de registro civil das pessoas naturais, lá onde você faz o registro de nascimento, faz o casamento, faz o óbito. Esse cartório é o que mais tem no Brasil todo. Praticamente em todos os municípios e distrito há um cartório de registro civil de pessoas naturais. Então é nele que você vai poder fazer essa transferência de veículos. Essa notícia é nova, né? Então nem tudo está adequado ainda, mas é bom que você já saiba que vai ser possível logo fazer essa transferência também no cartório de registro civil. Existe outro tipo de registro civil, que é de pessoas jurídicas, mas não é o caso, tá bom? Esse é o normal mesmo, registro civil das pessoas naturais. Então, olha só, está aqui autorizada a transferência, tem vários sites divulgando isso, é bem recente, ó, dia 5 de agosto. Então, o doutor ministro, né, o Luiz Felipe Salomão, assinou essa autorização e vai ficar bem fácil para você fazer a sua transferência de veículo. O que mais? Aqui no cartório passo a passo a gente traz informações todas relacionadas ao ecossistema cartorial. Então, vai desde uma transferência de veículo, aqui agora eu vou falar sobre doação de imóveis. Parece que não tem nada a ver, mas tudo está conectado neste ecossistema cartorial. Aqui no estado de Mato Grosso, houve um aumento de 19% no número de doações de imóveis, tá? Então, tem vários também sites divulgando isso. Eu trouxe aqui para vocês a página do Estadão, matogrossocombr, tá? Que traz isso. E aí ele apresenta como principal motivo a reforma tributária. Por que a reforma tributária? Está se planejando um aumento, né, na tarifa, na taxa do imposto. Então é importante. No ano passado tivemos uma quantidade de 1.462 doações e este ano já estamos com 1.743, então já aumentou 19%. E é importante que as pessoas planejem, né? Normalmente no caso de sucessão, as pessoas mais idosas já querem fazer as suas transferências para os seus herdeiros, né, os seus filhos ou para outras pessoas e faz a doação por escritura pública. Quando envolve imóvel, acima de 30 salários mínimos é obrigatório ser por escritura pública. Então, você pode procurar qualquer cartório de notas do Brasil. Se você vai lá pessoalmente, você pode estar viajando ou em outro estado, não tem nenhum problema.
você for pessoalmente. Se for para assinar de forma remota, existe critério, né, de competência territorial. Se você estiver no estado, né, vai lavrar em qualquer tabelionato de notas de onde está o seu imóvel, você pode escolher qualquer cartório de notas deste estado que esteja credenciado, né, para prestar esse serviço de forma eletrônica. Então facilita muito a sua vida. E como essa reforma ainda não foi aprovada, vale as alíquotas vigentes, que aqui no estado de Mato Grosso começa, aqui até traz um artigo, se você quiser pesquisar, dar uma lidinha, começa na casa de 2%, tá? Para doação, e vai de 4%, 6% a 8%. Só que há estimativas de que esse valor, essa alíquota vai até 16%. Então isso assusta muito as pessoas, né? E então isso motivou algumas famílias já a anteciparem estas doações. E aí, essa informação foi útil para você? Eu espero que sim. Você pode entrar em contato com qualquer cartório de notas, pedir a relação de documentos. Você pode entrar também no site do e-notariado, que é do Colégio Notarial do Brasil, para se informar como é que funciona. Você pode requerer o seu certificado digital gratuitamente nestes cartórios de notas credenciados, tudo para facilitar a sua vida, mantendo a segurança jurídica, porque isso é muito importante, não é mesmo? O que mais para hoje, gente? Olha só. E essa reforma aqui, ó, que na notícia já está trazendo, essa nova regra afetará diretamente 10 estados, inclusive aqui o nosso, né? E também depois, se for aprovado, vai atingir mais 17 unidades da federação. Então, praticamente o Brasil todo, tá bom? Trago aqui para vocês uma outra informação, que essa notícia foi também destaque no site da ANOREG, né, que é a Associação dos Notários e Registradores aqui do estado de Mato Grosso. Ela destacou que isso tem aumentado, e é claro que não só pela reforma tributária, mas também pela facilidade, o atendimento dos colegas, né, tabeliães, a agilidade do procedimento, tudo isso favorece muito a finalização dessas escrituras de doação. Tenho uma outra informação para você. Esta daqui, ó, uma novidade legislativa, tá? O Conselho Nacional de Justiça editou no finalzinho de maio um provimento, vou trazer aqui, ó, mostra aqui a página, ó, 168, aqui, provimento 168, do dia 27 de maio de 2024, então é bem recente mesmo, tá bom? E ele traz medidas de solução negocial prévia ao protesto, vencidas e não protestadas, tá? Mas também possibilita ainda a redução de número de demandas no judiciário. Ele pode também negociar dívidas que já foram protestadas. Essa sim é uma novidade, porque os cartórios de protesto, normalmente eles só faziam a qualificação do título, verificava se seria possível ou não o protesto desse título, né? Fazia a notificação do devedor para que ele pagasse em 3 dias. Agora, com esta novidade aqui, os cartórios de protestos vão poder convidar o suposto devedor para negociar essa dívida antes do protesto. E aqueles que já tiveram o protesto tirado, né, ou protesto lavrado, também vão poder se beneficiar com esta negociação na esfera administrativa. Lembrando, os cartórios atuam na esfera administrativa, extrajudicial, tá? Então, não é judicial. Se porventura não resolver aqui, o credor ainda pode se socorrer do Poder Judiciário para fazer a cobrança lá. Mas é importante negociar, conciliar. E os cartórios de notas também podem fazer conciliação. Então aqui, essa notícia, essa novidade legislativa é para os cartórios de protesto. Então você vai fazer diretamente no cartório de protesto, é específico lá. Por exemplo, em Cuiabá tem um cartório de protesto que é o 4º ofício, tá? Em Várzea Grande é no 2º ofício. Então você tem que se orientar em onde é, tá? Nas cidades pequenas, quando só tem um,
é nele que você vai. Às vezes nem naquele município tem, você vai em outro que fica um pouquinho mais distante, que atende a comarca toda. Você tem que se orientar porque é diferente do registro civil que tem em todo lugar. O cartório de protesto não tem em todo lugar, tá bom? Mas isso vai facilitar muito para você que quer pagar, ter uma opção de conversar, de negociar, né, para poder evitar que este ficar com o nome sujo primeiro, né, no rol de devedores, e também que esta cobrança seja judicializada. Então é muito importante. E aproveitando essa deixa aqui, né, sobre a regularização, aproveita a ler toda essa matéria, como faz o pagamento. Você tem que sentir segurança. A propósito aqui, o pagamento do título você pode fazer direto ao credor ou para o cartório, ele vai repassar. Enfim, tem várias informações aqui sobre a central de protesto que é importante que você esteja por dentro, entenda um pouco mais como funciona esse ecossistema cartorial, porque vai favorecer muito a sua vida. Todas as pessoas estão conectadas, precisam desses serviços cartoriais, tá bom? E no próximo bloco eu vou falar sobre conciliação. Isso mesmo, conciliação em cartório. Poucas pessoas sabem, inclusive colegas advogados, que é possível fazer conciliação em cartório de notas, tá? Então aqui vai ser cartório de protesto para esta finalidade, mas no cartório de notas você pode fazer negociação, conciliação ou mediação de outros temas. Por exemplo, a questão de família, um inventário que os herdeiros não conseguiram chegar a um consenso, você pode convidar para fazer a conciliação, ou num divórcio, enfim, todos esses pontos podem ser trazidos para o cartório, não precisa ser judicializado para fazer a conciliação. Gostou desse assunto? Muito bom, né? Então eu volto já já após os comerciais e eu vou falar sobre conciliação extrajudicial. Até já! Voltamos e agora vamos falar sobre conciliação extrajudicial, conciliação realizada nos cartórios de notas de todo o Brasil e aqui no estado de Mato Grosso também, claro, tem vários cartórios credenciados que você pode utilizar este serviço. Poucas pessoas sabem, então aqui tem o papel de levar essa informação de utilidade pública para você, para o seu advogado. É possível fazer a conciliação nos cartórios, tá bom? Então eu vou falar agora, trazer algumas informações a mais para você entender como é que se dá a conciliação extrajudicial. Põe na tela, por favor, aqui a nossa logo linda. Aqui, só para relembrar o ecossistema cartorial, tudo conectado. Você vê, hoje já falamos sobre transferência de veículo, já falamos, que mais? De protesto, né? Conciliação. Tudo envolve cartórios. Vamos lá. Eu aproveitei este material aqui que está divulgado na internet, no Instagram da Anoreg BR, Anoreg Brasil, tá? E Colégio Notarial do Brasil. Então está citada aqui a fonte e ela traz uma sequência, né, de institutos neste tema aqui de desjudicialização. A gente também chama de extrajudicialização, porque está vindo para o extrajudicial, tá? Para os cartórios de notas. E aí eu quero que esse tema, esses nomes soem familiares para você, que faça parte do seu dia a dia, que você se sinta mais próximo dos cartórios. E assim vai facilitar mais a sua vida, que tem coisa que você acha que não é possível, você vai descobrir que é possível sim. E os cartórios podem contribuir para facilitar a sua vida e o seu dia a dia. Vamos lá. Conciliação, mediação e arbitragem. Olha só quantas possibilidades, né, de soluções de conflitos. Então, resolva seus conflitos nos cartórios de maneira mais rápida e colaborativa, né, sem constrangimento. Normalmente, os cartórios de notas têm um ambiente muito mais agradável, tem uma sala reservada para estas reuniões.
Então você não vai ficar exposto, não vai ficar ali na sala de recepção, não é ali que vai se dar essa negociação, é reservada, então você fica tranquilo. E o que é conversado ali, fica ali. O sigilo é a mesma coisa do Poder Judiciário, tá bom? Segurança jurídica também. E tem essas possibilidades: conciliação, mediação e também agora arbitragem. Conciliação, método, né, para conflitos mais simples ou restritos, em que a terceira pessoa pode adotar a posição mais ativa, mas ainda parcial, e pode sugerir a opção de solução, né, para um conflito. É responsabilidade das partes concordar com a resolução. Tem o processo de conciliação que pode ser direcionado, né, à resolução. Gente, a conciliação, você pode convidar a outra parte, né? Você vai, procura qual é o cartório, se ele está autorizado a prestar esse serviço, e você vai receber essa orientação lá no balcão também. Você vai convidar a outra parte, né, para vir ouvir a sua sugestão, ou de repente ter a mediação também, vai sentar, conversar. Às vezes o que está pegando não é nem dinheiro, é um pedido de desculpa, um reconhecimento, e a gente vê isso no dia a dia, sabe, do trabalho. Então, no Poder Judiciário, que tem o seu valor com certeza, mas tem muitos processos, né, caminhos assim obrigatórios a seguir. Aqui a gente consegue ser um pouco mais flexível com isso. É claro que tem regras claras, mas aqui a parte resolve mais fácil. Você chega, já conversa, eu quero propor um acordo. Você vai ser ouvido. Convida a outra parte. A outra parte às vezes não quer, você tenta novamente, é muito mais célere também. Então vale a pena você sugerir ao seu advogado que faça essa conciliação em cartório, ou pelo menos a tentativa, né? E às vezes pode conseguir um resultado bem positivo. Envolve um conciliador. Esse conciliador está aqui. Conciliador sugerindo termos específicos do acordo. Então, o conciliador pode ser a tabeliã ou tabelião ou um escrevente autorizado. Esse escrevente, ele também vai ter passado por um curso de formação. Não é qualquer escrevente, então não precisa ser necessariamente o tabelião, mas vai ser um escrevente que já fez esse curso de formação, então ele já tem técnicas, né? Já está orientado de como abordar, do que é possível fazer. E na conciliação, podemos fazer sugestões, né? Nós estamos ouvindo uma parte, a outra agindo de forma imparcial, assim como o juiz de direito, tá? E podemos sugerir algumas possibilidades de solução. Porque às vezes a parte, ou por desconhecimento, né, de possibilidades jurídicas, ou por conta da situação, do calor da situação emocional também, não consegue chegar a essa possibilidade de solução. Então, um terceiro, né, imparcial, pode fazer sugestões e, se agradar as duas partes, chegar a um consenso. Então, faremos a ata de conciliação. Muito bom, não é? O que mais? Mediação. Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Tem muita informação no extrajudicial, né? E aqui é importante levar essas informações para que vocês saibam que é possível fazer em cartório. Às vezes tem inventários que fica muito tempo no Poder Judiciário, e por falta de diálogo, porque é difícil agendar uma audiência, né, para que as partes se vejam, se ouçam, né, façam propostas, peçam desculpas ou escute as suas desculpas, às vezes é o caso. E aqui no extrajudicial isso tudo é muito mais célere, é possível. Então, e vocês já ouviram eu falar aqui também que é possível, inclusive com menores de idade, é possível fazer inventário em cartório. Eu estou citando o inventário porque é onde normalmente tem algumas divergências, né? Às vezes não consegue fazer no cartório, porque para fazer um inventário em cartório precisa haver consenso. Não pode ter litígio, briga ou discórdia, tem que combinar. E por não haver,
vão para o Poder Judiciário. Só que muitos advogados não sabiam, até agora, porque agora estão sabendo, né, que é possível fazer umas sessões de conciliação ou de mediação no cartório de notas também. Então faz isso antes, chega a um consenso? Ótimo, vamos fazer o inventário. Isso se resolve em pouco tempo. Vai depender da boa vontade das partes, né? Se quer resolver, a gente vai encontrar uma solução. Vamos lá, mediação. Bota aqui, isso, põe na tela. Forma de solução também de conflitos em que uma terceira pessoa imparcial, lembrando, imparcial é que não vai pender nem para um lado nem para o outro. Vai dizer direito e deveres dos dois, sem tomar partido de ninguém. Facilita o diálogo entre as partes para que elas cheguem a uma solução sobre determinado conflito. Aqui o objetivo é que as partes cheguem a um acordo por vontade própria. Bom, na mediação, às vezes é um pouco mais difícil, porque o mediador não pode ficar dando muito palpite. Palpite, né? Palpiteiro não é muito legal, mas assim, muitas sugestões. Você tem que fazer a parte pensar. A gente faz isso também na conciliação. Você faz pergunta, a pessoa para responder, ela vai pensar um pouquinho naquela possibilidade. E aí, para outra parte também. É possível fazer por partes, ou seja, eu pego um lado, converso separado do outro. Faço sessões separadas, A e B. Quando eu verificar que já tem condição de colocar juntos, aí a gente faz uma sessão conjunta, mas é importante que você saiba que dá para conversar de forma separada. Ouvir as dores de um e ouvir as dores do outro. E aí o imparcial, né, o profissional que está ali como mediador, ele vai verificar quais são as possibilidades, né? Mas ele não pode vir e falar assim, ó, faz assim, e se fizer assado, tá? Então, ele vai ajudar para que as partes cheguem a um consenso por vontade própria, tá? O que mais? É mais focado na comunicação e na busca de interesses comuns. As partes são incentivadas a comunicar suas preocupações e a encontrar soluções mutuamente benéficas. É isso que eu falei. Às vezes a gente ouve uma parte de forma isolada, ouve a outra parte também de forma reservada, e aí ajuda as duas de forma inicialmente isolada e depois conjunta a que elas encontrem uma solução. Tá bom? Esse pode ser um procedimento um pouco mais moroso, mas é muito importante, porque nessas situações de conflito, normalmente leva um lado emocional, que abala as famílias, os negócios, e então você conciliando ou você mediando, resolve não só a questão material, mas também relações com pessoas. Muito importante. Vamos lá. Como surgiu? Surgiu em 2018, neste provimento aqui, ó, 67, tá, da Corregedoria Nacional de Justiça, regulamentou o procedimento de conciliação e mediação e nos serviços notariais e de registro do Brasil, tá, Brasil todo. A normativa ampliou a oferta de métodos consensuais de solução de conflitos, utilizando a capilaridade dos cartórios. Então, já era possível fazer conciliação na esfera judicial. Eu mesmo fui conciliadora voluntária 2 anos, lá em São Paulo, lá no Fórum, né, de Santo Amaro, e ainda existe isso aqui também. A doutora Clarice incentiva muito a conciliação aqui no estado de Mato Grosso. E depois foi permitido que em todos os cartórios de notas fosse feito. Então, essa capilaridade que fala é porque tem muitos cartórios de notas, né? E você tem no seu município, tem muito mais perto que um fórum. Então, a possibilidade de você se socorrer, de você pedir esse procedimento de conciliação, de mediação, facilita muito, porque você tem muito mais locais disponíveis. E lembrando que os valores são tabelados em todo o estado. Cada estado tem sua tabela, lembrando, são tabelas estaduais, e você vai saber já de antemão quais são os custos. Muito importante.
Como era antes, o serviço de mediação e conciliação antes era atividade exclusiva do Poder Judiciário, tá? Em processos mais demorados e mais custosos à população. Então, era só nessa situação. Hoje em dia, você inicia um processo judicial e a primeira coisa que é oferecida já é a conciliação, principalmente nas varas de família, né? Ser guarda de filhos, né? Para regulamentar visita, alimentos, você já pede logo uma conciliação, já põe as partes para conversar, chegar num acordo. Se não tiver acordo, segue o processo, né? Trabalhista também. Então, já começa com a tentativa de conciliação. Por quê? Se houver êxito, evita-se, né, toda a movimentação da máquina do Poder Judiciário, né, se você já tem essa tratativa logo no início do processo. Muito sábia essa decisão. Benefícios, já falei vários, né? Muitos. Eu só vejo benefícios, não vejo nada contra. Vamos lá, vou elencar aqui para marcar direitinho. Ó, atende à necessidade social, muito bom. Soluciona litígios com agilidade. Para você que não está familiarizado com o termo litígio, são disputas, tá? Você tem discórdia, briga, tá? Não concorda. Descongestiona o Poder Judiciário, porque se você faz a solução, a conciliação no cartório, é um processo a menos para o Poder Judiciário. Isso facilita muito. Diminui desgastes emocionais, com certeza. Né? Você resolve logo, às vezes na primeira, segunda ou terceira tentativa de conciliação, mas já extingue. Em pouco tempo, finaliza essa demanda, diferente de processos que não tem data para acabar. Traz mais celeridade aos processos e oferece economia financeira e de tempo. Vale lembrar que esse ponto de economia financeira, porque, como eu falei agorinha, os serviços prestados pelos cartórios são tabelados e não são por percentuais. Com isso, as custas do processo judicial tendem a ser muito maiores, dependendo do valor do processo, tá? Do valor da causa a ser discutida. Então, converse com seu advogado e faça a sugestão de verificar a possibilidade de conciliação nos cartórios de notas. Vamos lá. Acabou aqui o que eu separei para vocês. Vamos divulgar aqui, ó, a Anoreg BR, Colégio Notarial do Brasil, está fazendo esse material aqui de divulgação, de desjudicialização ou extrajudicialização, sobre os serviços prestados pelos cartórios. E, nossa, pode trazer aqui pra gente. Gostou? Foi útil para você? Eu espero que sim. Na próxima vez que você tiver algum problema, que você for entrar com processo, convida para fazer conciliação. Se você ouvir alguém da sua família, algum vizinho falando, olha, eu escutei lá no programa Cartório Passo a Passo que dá para fazer conciliação no cartório. Será que esse caso não dá para resolver lá? Tenta. Você pode ir em qualquer cartório de notas e se informar sobre isso. Você vai ser bem orientado e aí você pode tomar a sua decisão, o que você pretende fazer. Legal, né? Então, eu volto já já depois dos comerciais e vou trazer um outro ato que antes só era feito no Poder Judiciário e que agora, aliás, já tem um tempinho, que pode ser feito no cartório. Eu estou falando do divórcio extrajudicial. Se esse assunto te interessa, vem comigo, eu volto já já, em 1 minuto. Até lá! Olá, voltamos e vamos dar continuidade aos assuntos relacionados ao ecossistema cartorial. E como eu disse, agora eu vou trazer um novo instituto, que é o divórcio extrajudicial. Até poucos anos só poderia ser feito no Poder Judiciário e já é realidade em todos os cartórios do Brasil. Então vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como é que procede o divórcio extrajudicial. Já está na tela. Esse material colhi lá na Anoreg BR, uma parceria com o Colégio Notarial do Brasil, está disponível para todos nas redes sociais.
Mas vamos lá, o que é o divórcio, né? O divórcio é uma forma de dissolução do casamento por vontade das partes. Ele pode ser feito a qualquer tempo, independentemente, né, de cumprimento de prazos. Essa informação é relevante porque na lei anterior precisava ter um prazo mínimo de convivência para depois da entrada no processo de divórcio, né? E aqui, somente após o divórcio é permitido aos cônjuges contrair novo matrimônio. Vem para mim. Essas informações são relevantes e muitas pessoas não entendem muitas diferenças, né? Então, como disse, antigamente tinha um prazo mínimo para manter-se casado para depois da entrada no divórcio. E o divórcio não era direto, tá? Tem esse termo que a gente chama de divórcio direto, ou seja, você está casado e se divorcia diretamente. Por que isso? E para as pessoas mais jovens, os acadêmicos de direito, não podem até não ter ouvido falar ainda. O Instituto da Separação. Antes de ter o divórcio direto, era obrigatório passar pela separação. Então, o casal se separava judicialmente, não existia ainda a possibilidade de fazer em cartório. E aí ele tinha que ficar um período de 1 ano, 2 anos, separado. E aí, se resolvesse que não iria se reconciliar, então faria a conversão, né, da separação em divórcio. Era obrigatório esse prazo. Depois veio o divórcio direto, ou seja, estou casado, entra com pedido de divórcio e se divorcia. Se houver consenso, então rapidamente se resolve. Não tem exigência de prazo. Casou agora, tem que esperar 1 ano, tem que esperar 2 anos. Não, tá? Casou, mudou de ideia, estranho, mas tudo bem. Vai e pode se divorciar diretamente. Então, não exige-se mais a separação. Quem quiser, pode. O Instituto da Separação não está extinto. Por que que é importante saber disso? Porque às vezes o casal quer se separar, brigou, enfim, se desentendeu, mas pode ser uma questão do calor do momento, e a separação, ela não põe fim ao vínculo conjugal, tá? Então, você se separou, põe fim a algumas obrigações de coabitação, de fidelidade, tá? Mas continua casado, não muda para divorciado, né? Tá ali separado, mas não põe fim ao vínculo, tanto que não pode casar de novo. Se você está separado, não está divorciado, então não pode casar de novo. Somente o divórcio põe fim ao matrimônio, tá? Isso é muito importante. Mas também é importante você saber que não tem prazo. Quer divorciar? Resolveu? É consenso? Pronto, divorcia, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. A Lei 11.441 de 2007 facilitou a vida do cidadão, realmente. Desburocratizou os procedimentos de divórcio e de separação consensuais, sempre consensuais, tá? Ao permitir a realização destes atos em cartório de forma rápida, simples e segura. Então, foi com esta lei 11.441 de 2007 que os cartórios de notas puderam, né, receberam essa permissão de realizar divórcio e separação nos cartórios de notas. Então, aí todos os cidadãos que querem pôr fim ao matrimônio de maneira consensual, tá? Não pode ter discórdia. É claro que sempre tem alguma coisa, senão não iriam se divorciar, mas o que eu quero dizer é que é pacífico, os dois decidiram, sim, você quer o divórcio, eu concordo, vamos fazer a partilha, vamos. Então dá para fazer tudo no cartório. Se você quiser fazer só a separação, pode ser só a separação, dá um tempo e volta. E tem gente que acha que isso é um absurdo, né? Fala, separação, divorcia logo. Mas sabia que muitos casais se divorciam e depois de um tempo se arrependem. Só que se eles se divorciaram, não dá para restabelecer o casamento. O que vai ter que fazer? Casar novamente. É isso mesmo.
E você está achando que isso não acontece? Acontece sim, eu já tive a oportunidade de presenciar algumas vezes. Então, às vezes o casal está tão nervoso e quer se divorciar e depois acalma, viu que não era para tanto e está tão fácil se divorciar em cartório, tão simples, rápido, barato, que se divorcia. Depois se arrepende. Então, se porventura o casal optou pelo Instituto da Separação, ele vai apenas retornar o casamento. Então, ele não extingue o casamento. Então, passa do estado de separado para casado, novamente, né? Continua como casado. Então, é possível, mantém o regime de bens, o tempo de casamento, tudo, igualzinho, volta ao normal. Só vai ter a averbação lá, né, no seu assento de casamento que aconteceu isso. Se divorciou, repetindo, só casando novamente, mesmo com a mesma pessoa. E não precisa ter vergonha, não. Assume, segue em frente e pronto. Casa de novo, não tem problema. Que também está super rápido. A gente já falou aqui sobre casamento. Depois, no outro dia, eu vou trazer mais informações detalhadas sobre casamento civil, que está muito fácil e rápido também para casar. O processo de habilitação agora são só 5 dias. Mas vamos lá. Hoje é dia de falar sobre isso. Que eu não gosto muito, né? Eu sou pró da família, mas tem situações que são sérias, né, e que realmente não tem o que fazer. Nós, tabeliães, né, sempre orientamos, né, os advogados também tentam trazer o consenso, tentam reconciliar o casal, para que eles mudem de ideia, para ver se é realmente um caso assim que dá para manter o casamento. Mas se a parte decide que não, que quer por fim, então cabe a nós apenas respeitar e lavrar o ato, né? No caso vai ser a escritura de divórcio, que pode haver ou não a partilha dos bens no mesmo momento ou posterior. Então são informações relevantes, né, que os cartórios podem orientar a família de uma maneira rápida. Às vezes é uma situação dolorida, né, uma agressão, pode ser agressão física, verbal, enfim, né, isso é resolvido de maneira rápida e discreta e segura, tá? Quais são os requisitos? Põe na tela, por favor. Quais são os requisitos? Olha, eu gosto dessas imagens ilustrativas aqui que ajudam a gente a pensar e a processar todas estas informações, tá? Então, consenso entre o casal quanto à decisão de divórcio, né, de separação ou divórcio. Como eu falei, precisa entrar num acordo. Se houver litígio entre eles, o processo deve ser necessariamente judicial, tá? Nos dois casos, você vai precisar de advogado. Acho que eu vou falar isso mais para frente também. Então, fala assim, Poder Judiciário, vou precisar de advogado. No cartório também. Então, a figura do advogado, a assessoria, a orientação do advogado vai ser sempre imprescindível. Você vai precisar. Pode ser um profissional para os dois. Não precisa ser um para cada um, principalmente porque há consenso, né? Tem que ter consenso. Isso gera economia para o casal. Vamos lá. Continuando aqui, quais requisitos? Esse material eu trouxe de propósito. Você pode reparar aqui que esse material é para nível Brasil, né? Então, ele diz assim, o casal não pode ter filhos menores ou incapazes. Mas olha só, vem para mim. Aqui no estado de Mato Grosso tem o provimento 25, né, da Corregedoria Geral aqui de Mato Grosso, que permite a realização de divórcio, dissolução de união estável, inventário, todos com a presença de menor ou incapaz por outra natureza. Isso não é comum, tá? São poucos os estados que permitiram. E aqui nós já realizamos isso de maneira muito tranquila. No começo ainda meio perdido, né, como que seria, mas eu vou te explicar aqui passo a passo que você vai ver que é possível. E aí você pode levar essa informação para o seu advogado, para o seu amigo, para o seu colega que está estudando direito, porque às vezes demora a chegar nos livros. Então vai ser uma informação de utilidade pública para você e para toda a sociedade, que mesmo tendo filhos menores, que é a maioria dos casos, é possível sim fazer em cartório. Basta que os pais, né, os cônjuges, estejam em consenso para isso.
Muito importante essa informação, tá? Então, olha, se a mulher estiver grávida, também não poderá ser feito o divórcio ou a separação, né? Então, normalmente, se ela não tem conhecimento, a gente pega uma declaração de que ela não está ou não tem conhecimento para poder seguir. Isso por conta do reconhecimento da paternidade, isso é relevante, tá? Se devidamente for comprovada a prévia resolução, né, judicial de todas as questões, esse ponto aqui, que fala que se for comprovada a resolução judicial das questões envolvendo filhos menores, guarda, visitação e alimentos, poderia ser feito no cartório. Porém, como eu disse, aqui em Mato Grosso não precisa. Na maioria do estado, sim. Você primeiro resolve as questões de guarda das crianças, visita das crianças, alimentos das crianças e às vezes para o cônjuge, tá? Se ele não dispensar, resolve essa questão judicialmente e depois pode ser feito o divórcio ou a partilha dos bens no cartório. Aqui em Mato Grosso pode ser feito todo no cartório de notas. Como que vai ser então? Qual é a diferença? Tem diferença no processamento, tá? Já vou adiantar aqui para você. O procedimento inicial é o mesmo. O advogado vai fazer o requerimento, vai juntar os documentos, especificando quem são os filhos, quais os bens que vão partilhar, tudo da mesma forma. Quem é o filho menor. E aí, quando tiver a minuta final do divórcio, tá com os termos da forma que os cônjuges conversaram, tá da forma que combinaram, o advogado já conferiu, então o cartório de notas vai encaminhar para o Poder Judiciário. Mas esse Poder Judiciário que eu estou me referindo aqui é na esfera administrativa ainda. Ele vai para lá, para o Ministério Público verificar se está resguardada a questão que envolve os incapazes, tá? Seja por menor idade ou algum interditado, tá? Verificar que está atendendo todos os requisitos, aí o juiz homologa. Neste caso, que tem envolvimento de incapazes, há a necessidade de homologação judicial. Nos demais casos, não há necessidade de homologação judicial. Terminou a escritura, concorda com os termos, assina e pronto, leva a registro. Simples assim. Muito bom, né? Tem que ajudar a levar essas informações para mais pessoas, porque eu recebo advogados e eles não estão cientes ainda. Falam, nossa, mudou. Porque às vezes tem a divulgação só quando sai o provimento, ou só quando, né, divulga a nova lei e depois fica parado. E os cartórios não podem fazer propaganda. Então, é uma coisa assim meio quase boca a boca. Agora tem esse espaço aqui, cartório passo a passo, para trazer informação de utilidade pública para você, para a sua família, para os seus negócios. Às vezes a empresa fica parada por conta de um divórcio também. Vamos lá. Escritura de separação ou divórcio não depende de homologação judicial e deve ser averbada no registro civil para a alteração do estado civil das partes. Olha, falei agorinha aqui para vocês. Se não tem filhos menores, nem incapazes por outro problema, não precisa de homologação judicial. É o que está dizendo aqui. Não precisa de homologação judicial. Você finaliza a escritura acompanhado do advogado, tá tudo dos termos que vocês combinaram, pronto, leva registro. Tem imóvel para transferir? Transfere. Combinou a partilha dos bens? Pronto, você vai ficar com este, outro com outro, ou vai ficar meio a meio, não tem problema. Vai atender o regime de bens de cada casal e atender a vontade deles. É muito importante chegar a um consenso, porque quem vai decidir são as partes. Quando há litígio, né, quando há disputa, discórdia, quem vai decidir é o juiz. É um terceiro que não sabe das dores de vocês, não sabe do que vocês passaram e fica lá, né, essa situação. É muito importante estimular a conciliação, chegar num consenso, procura o cartório de notas da sua confiança e faz, né, a escritura de divórcio. É bem tranquilo e seguro e não vai precisar ir para o Poder Judiciário.
nem para o Ministério Público, só quando houver menor ou incapaz. E aqui, só complementando, nesse slide aqui trouxe a informação para alteração do estado civil. É importante para você saber que o seu estado civil muda com o casamento. Então, parece óbvio dizer isso, né? Mas que muita gente confunde, dá até outros nomes. Então, assim, você está solteiro, nunca casou? Você é solteiro, seu estado civil, solteiro. Casou, seu estado civil é de casado. Separou, mas não separou judicialmente, nem por escritura, então seu estado civil ainda é de casado, tá? Eu vivo em união estável, não casei, então seu estado civil é de solteiro. Muita gente ainda se confunde com isso e é importante. Tem estado civil de solteiro, casado, divorciado e viúvo. Só isso, tá? O restante é tudo invenção, folclore, as pessoas vão inventando outros nomes. Seguindo, a lei exige a participação de um advogado como assistente jurídico das partes nas escrituras de separação e divórcio. As partes podem ter advogados distintos ou um só advogado para ambos. Olha só, vou trazer para você aqui. É importante e algumas pessoas questionam, para que advogado se eu vou fazer no cartório? O tabelião tem a obrigação de dar orientação jurídica, ele fornece orientação jurídica, mas é diferente de ter um assistente pessoal, né? Você tem um advogado que vai analisar ali toda a sua história, o que você está levando para ele de informações, seus direitos, seus deveres, e no caso pode ser um advogado para o casal. Então ele vai dar informações mais detalhadas, né? Diferente às vezes do cartório, do balcão, mesmo que em alguns cartórios a gente receba, faz uma reunião reservada, explica, mas o advogado é imprescindível, tá? Ele é obrigatório, tá na lei, foi uma das condições para ser permitido o divórcio em cartório. Então, retomando, precisa de advogado, vocês podem escolher qualquer advogado da confiança de vocês e pode ser um para os dois, tá? Se não houver consenso, já não vai fazer em cartório, aí vai ser mais caro ainda, você vai fazer no Poder Judiciário e cada um paga o seu. Vamos lá. Documentos necessários. Olha, aqui no cartório passo a passo você vai saber de tudo. Você sai com todas as informações necessárias, passo a passo aqui para você resolver. E aí, né, você já toma a sua decisão. Então, certidão de casamento atualizada, prazo máximo de 90 dias. Gente, a gente escuta tanta discussão por conta disso, vocês não têm ideia, as pessoas, por que atualizada? Eu continuo casado. Por que tem que pagar de novo? Outra certidão? Né? Deixa eu te explicar por que precisa ser atualizada. Porque há situações em que a pessoa teve outros atos, né? Ou ela separou, não está ali, ou separou, está e não está averbado, ou fez algum ato em outro estado. Tem situações de interdição que pode constar a anotação aqui também. Então, nós somos obrigados. Os cartórios são cumpridores de leis e provimentos, né, atos administrativos, nós obedecemos. Está nas normas que deve ser solicitada a certidão atualizada. E esse atualizada tolera até 90 dias. Então, se a sua certidão é de quando você casou, não dá para aceitar. Então, não é que o cartório quer te cobrar mais, não, é para segurança jurídica e porque é obrigatório, tá? Documento de identidade oficial, CPF, o RG, vai falar qual é a profissão, o endereço dos cônjuges, isso mesmo, tá? Gente, olha, quando eu falo de documento, vem aqui para mim. Quando eu falo do RG, parece coisa boba, mas eu vou alertar para você, porque para você não passar dor de cabeça no cartório. O seu RG tem que estar em bom estado de conservação. Não leva o RG lá molhado, sabe aquele quando você esquece no bolso da calça e lava? Não vai adiantar, a gente não vai poder aceitar, nem para fazer uma cópia autenticada, que menos ainda um divórcio, tá? Não dá para abrir firma. Então não é que a gente é chato,
são regras, está expresso nas normas da corregedoria. Isso passa insegurança, não tem como verificar a autenticidade do seu documento. Então, se ele tiver rasgado, se ele foi molhado, queimou um pouquinho, ou você plastificou, a gente não consegue sentir o papel para verificar se é autêntico. Essas situações não podemos aceitar. E às vezes já está com tudo pronto, quando o advogado dá entrada, que a gente vai verificar, não dá para aceitar o RG da parte. Aí acha um absurdo, nossa, como isso? Então a gente já passa a lista e já fala, olha, veja se os documentos estão em bom estado. Se for a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, é o melhor documento. Você consegue mandar via digital e aí o cartório consegue consultar no banco de dados do Detran a autenticidade. Isso facilita muito para você e para o cartório que vai emitir, né, conferir esses documentos todos antes de finalizar. E é importante porque tem pessoas que querem se passar pela outra. Não sei se você já ouviu falar, situações assim, né? Então, também pode acontecer. Então, para evitar, a gente tem que checar todos os documentos. Então, ele tem que estar em bom estado. Pegou a dica? Importante isso, tá? Documento da identidade oficial, tá? Pode ser o CPF precisa, pode ser o RG profissional, pode ser, por exemplo, a carteira da OAB, pode ser um passaporte, pode ser a carteira de habilitação para dirigir, tá? Pode ser a sua identidade médica, tá? Todas essas podem em bom estado, tá bom? Aí, certidão de nascimento dos filhos, tá? Certidão de casamento, vamos lá. Definição sobre a retomada do nome, você vai decidir junto ao seu advogado se você vai manter o seu nome de casado ou se você vai voltar ao seu nome de solteiro. Isso tanto faz para o homem ou para a mulher, tá? Igualdade para os dois, define se volta ou não. Definição sobre o pagamento ou não de pensão alimentícia, tá? Você vai decidir aqui também. Vai precisar da carteira da OAB do advogado, tá? Sobre o estado civil e endereço do advogado também. Se você for fazer partilha de bens, tá? Partilha de bens, então o casal, não vou entrar em detalhes com relação ao regime de bens, porque isso muda, né, de um regime para o outro, mas se você for fazer a partilha, que eu recomendo que já faça de uma vez, porque senão, olha só, se você resolver casar de novo e não tiver feito a partilha dos bens, você não vai poder escolher o regime de casamento do seu próximo casamento. O que é isso? Você pode até casar, mas vai ser no regime da separação obrigatória de bens. Isso não tem discussão. O STF decidiu que os maiores de 70 anos voltou a ter liberdade de escolha e não vai ser imposto mais o regime da separação obrigatória, mas nada tem a ver aqui, tá? Aqui estamos falando da partilha dos bens. Então, se você tem bens a partilhar, recomendo que faça já de uma vez, tá? O que mais? Divórcio unilateral no cartório de registro civil. Gente, tem uma discussão. Vem para mim aqui. Isso ainda não está valendo, mas serve para você pensar um pouquinho. O divórcio já pode ser feito direto, tanto no cartório quanto no Poder Judiciário. Os dois estão em consenso, vai lá e pede o divórcio, vai acompanhar de advogado. Esse divórcio aqui unilateral quer dizer que, por exemplo, ó, eu sou casada, eu vou sozinha, o outro não está nem sabendo ainda e eu falo, eu quero me divorciar. Esse é o divórcio unilateral. Então, tem um projeto em andamento, tem vários artigos falando sobre isso, que aí ainda está em discussão, mas é importante que você saiba que vai chegar a esse ponto, porque não dá para manter casado quando um não quer, né? Tem aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, só vai ser regulamentado como que vai ser feito isso. Eu até separei aqui para você, deixa eu ver se eu consigo mostrar um artigo que está lá no ibdfam.org.br, tá? Tem um artigo lá da doutora Maria Berenice Dias, ela é muito conhecida, né, que fala do direito de família, e você vai encontrar mais informações a esse respeito. Porque às vezes, vem para mim, às vezes a pessoa quer se divorciar e não encontra a outra parte.
E aí só resta a opção do Poder Judiciário. E esse projeto traz a opção para os cartórios também. E aí, o que você achou? Foram úteis essas informações? Acrescentou algo para a sua vida? Eu espero que sim, abordamos vários assuntos hoje, tudo relacionado ao ecossistema cartorial. Por hoje é só, nosso tempo já se esgotou, infelizmente, mas eu volto na semana que vem com muito mais informação de utilidade pública para você, para a sua família e para os seus negócios. Um beijo, até a semana que vem. Tchau, tchau!